Todos, tudo bem com vocês? Estão me vendo bem aí? Estão me escutando? Sim. Tem algumas questões que a gente vai acertar logo em seguida. Vou esperar mais uns segundinhos para ver quem mais vai estar entrando aí com a gente. Tenha um pouquinho de paciência aí nessa primeira aula, nesse novo formato, até a gente aprender bem como a gente vai desenvolver isso e como é que a gente vai se comportar em relação à utilização dessa ferramenta aí. Então, peço um pouquinho de paciência de vocês aí, que a gente vai começar um pouquinho, não atrasado, mas na verdade a gente já começou, porém a aula mesmo daqui a alguns minutinhos aí, só para ver se todo mundo está conseguindo acessar aqui a nossa plataforma do Zoom aqui. Foi a que a gente imaginou que tem mais recursos e que dá para a gente estar falando de uma maneira mais adequada nessa situação aí mais complicada de hoje em dia. Beleza? Já já a gente já começa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tá. Se alguém não estiver visualizando aí a tela onde está aparecendo ali a primeira aula que a gente teve presencial, vocês abram o microfone, tá? Todos os microfones estão com áudio fechado para não ter interferência aqui na comunicação, senão ficar ruídos externos. É ruim para a gente se comunicar. E o vídeo também, o Jason deixou fechado o vídeo para que não fique ruim a conexão. Talvez ela acabe demais ou trancando por ter muitas pessoas conectadas com o vídeo. Aí quando alguém quiser falar desse vídeo de vocês, ó, tem uma lista onde tem o nome de todo mundo e tem um microfone ali. Aí vocês clicam no microfone ali e libera para vocês ativarem o som. Aí vai aparecer lá na parte de cima lá um quadradinho ali. E aí vocês ativam nesse quadradinho aqui, não sei, acho que vocês estão vendo aqui. Tem o bate-papo também, ó. Clica aqui. Tem o nosso bate-papo aqui, ó. Que ele vai aparecer aí para vocês. Beleza? Eu acho que a gente vamos fazer o seguinte, a princípio tem mais gente, mais pessoas para participar, tá? Mas apenas o Áureo me falou que não conseguiria e a Dalzija também falou que não. A Dailza falou também que não ia conseguir, tá? Os demais acredito que... Mas nós vamos fazer o seguinte, igual a gente vai gravar a aula, tá? Essa aula está sendo gravada e depois vocês vão poder estar... Como é que tá o som aí? Melhorou agora? Tá tranquilo, estamos te ouvindo bem, né? Ah, beleza. Então, pessoal, vamos começar com uma oração. Nas próximas aulas, a gente vai fazer aí um tour aí para cada um estar orando, tá? Para todo mundo ter oportunidade. Aí a gente coloca no grupo ali quem vai querer ser o voluntário da próxima aula para estar iniciando a oração. Mas hoje, como é a nossa primeira aula nesse formato, aí eu vou estar orando para a gente iniciar a aula. Certo? Amado Deus, nós queremos te agradecer muito, Pai, pela oportunidade de mais um dia. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos nessa manhã e a gente pôde respirar mais uma vez.
O Senhor é bom o tempo todo e a tua misericórdia é maravilhosa sobre os nossos erros. Muito obrigado, nosso amigo. Muito obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de te conhecer e que em algum momento da nossa vida a gente teve esse encontro contigo. Obrigado, Deus, pela vida das pessoas que falaram de ti para cada um de nós, porque há muito tempo atrás alguém começou a fazer isso, começou a obedecer o teu chamado e o teu evangelho maravilhoso chegou a todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Que a gente possa aqui ter um momento maravilhoso na tua presença e que todos nós possamos aprender um pouquinho mais de ti e que tu possa continuar esse aprendizado até a próxima aula e até o final das nossas vidas, até o dia que a gente vai te encontrar novamente. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos e te pedimos também, Pai, pelos aqueles amados que não conseguiram estar na aula hoje, mas que de alguma forma eles possam estar tendo acesso a esse conteúdo e que nós possamos, Deus, estar falando na vida de todos, mas primeiramente na minha. Muito obrigado, porque o Senhor é bom conosco o tempo todo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus amados? Então, o seguinte, ó. A nossa primeira aula a gente falou sobre a Bíblia, tá? E a gente falou sobre vários aspectos. Acho que todos, deixa eu ver, todos estavam na primeira aula que estão me escutando agora. Eu vou passar alguns pontos dessa primeira aula, tá? Só para a gente relembrar o que a gente falou, tá? A gente falou sobre os aspectos dos livros da Bíblia, a gente fez aquelas explanações a respeito das ordens dos livros e como eles foram escritos e quem os escreveu, né? Aqui a gente tem as referências que a gente falou sobre como Jesus está descrito e a quantidade de livros. Aqui a gente tem Jesus Cristo é apresentado em cada livro. Essa página aqui é bem interessante, é bem legal isso daqui, tá? Eu gosto bastante dessas referências aqui, porque Jesus Cristo está em todo o Novo e todo o Antigo Testamento. Tudo foi feito, toda a Bíblia, toda a inspiração que os homens receberam foram para estar apontando para ele. Por o dia que ele esteve aqui junto com a gente e morreu por nós, mesmo a gente não merecendo. Eu tenho aqui, ó, uma gravura aqui, ó, uma imagem do leão da tribo de Judá, está nos acompanhando aí. A gente tem o livro dos Atos, as Epístolas, livros do Apocalipse. Deixa eu baixar aqui mais rápido. Eu quero chegar aqui, ó. Os exercícios. Ai, ai, ai. Fizeram ou não fizeram? Meu Deus, 3 meses. Devem ter feito. Vocês devem ter feito, tá? Os exercícios é bem importante porque é quando a gente pratica o conhecimento, tá? Que a gente adquire, é que a gente aprende pela segunda vez. Tá marcado aí os exercícios. Hoje eu não vou fazer a correção desses exercícios, tá? Vou dar essa tarefa para vocês estar fazendo durante a semana para quem não fez, tá? Vocês quase não tiveram tempo desde a primeira aula, que a gente ficou só 3 meses para ter a segunda, mas não tem problema. Então, na próxima aula, vocês façam os exercícios que a gente vai estar corrigindo eles, tá? E vou tentar também verificar com todos que não estão hoje na aula, para a gente poder alinhar exatamente se não veio por algum motivo, se teve algum problema para conectar, tá? Às vezes alguns podem ter alguma dificuldade aí de estar fazendo essa primeira conexão, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre meditação bíblica. Mas o que é meditação bíblica? É eu ficar naquela posição que a gente vê por aí a galera fazendo aquelas meditações em praça ou algo nesse sentido? Não é esse tipo de meditação, não. A nossa construção de relacionamento com Deus, ela acontece de várias maneiras, tá? Mas a Bíblia, a palavra dele que estaria escrita para a gente, é das principais maneiras da gente estar tendo conhecimento dele. Porque ali está escrito tudo aquilo que ele deixou para a gente, os seus mandamentos, aquilo que a gente precisa aprender em relação a conceitos históricos, conceitos que ele deixou para a gente de comportamento,
Ali a gente vai encontrar, falando da primeira aula, né, que está falando sobre a Bíblia, tá? A gente vai encontrar na palavra de Deus conhecimento para tudo aquilo que a gente precisa, tá? Existem algumas coisas na palavra de Deus que eram mais específicas para uma determinada época, um determinado povo, mas para conceito histórico, para conhecimento do que aconteceu e de todos os fatos que ocorreram através daquele acontecimento, ela está ali escrita para a gente poder ter esse acesso e entender um pouco mais da palavra de Deus e balizar a nossa vida naquilo que Deus deixou para a gente, ok? Na Bíblia a gente encontra, né, todos os tipos de assuntos. A gente vai encontrar sobre casamento, sobre relacionamento com as outras pessoas. Ali a gente vai aprender sobre finanças, a gente vai aprender sobre como educar os filhos. Tem todos os assuntos tem na Bíblia. É um livro completo. Eu sempre falo para algumas pessoas que estão mais próximas a mim, que ainda não são pessoas que têm uma mesma o mesmo conceito de fé que nem nós temos. Eu sempre digo para eles, cara, lê a Bíblia então como um livro de qualquer outro espécie que nem tu tem lido, porque ali tu vai encontrar conhecimento. Os que já fizeram esse desafio aí, eles acabaram se convertendo à palavra de Deus. Porque quando a gente tem um contato com a palavra de Deus, dificilmente a gente vai sair dela do mesmo jeito. Mas existe uma diferença entre tu ler a Bíblia, e tem muitas pessoas muito instruídas que já leram toda a Bíblia, já leram várias vezes, e elas não têm uma prática. Então, quando a gente primeiro lê a Bíblia, depois a gente pratica, e quando a gente passa a ensinar, nesse fato de passar a ensinar, a gente está aprendendo pela segunda vez. Então, a gente tem uma oportunidade de aprender aqui, depois quando a gente começa a praticar, mais oportunidade, e aí a gente sela com o ensino. A gente está ensinando para outras pessoas, mas eu não sou professor, eu não tenho uma formação de professor, não importa. Esse ensinar aqui da palavra de Deus tu tá falando no teu dia a dia. Então aqui a gente tem de novo a tríplice aliança. Sacaram? Pegaram? É isso aí. Então a gente sempre tem alguma coisa para ensinar para alguém. Beleza? Mas eu comecei agora, eu tenho dificuldade de falar, mas tu se comunica com alguém. Tem algum amigo que tu se comunica, tem alguém próximo que tu fala, então seja autêntico. Fale do teu jeito, mas fale dele. Ok? E o que é meditação bíblica? Meditação bíblica, como eu estava falando antes, não é a gente entrar naquela posição zen lá, fechar o olho e ficar Não. Meditação bíblica aqui que a gente está falando é um conceito da gente estar estudando a palavra de Deus. Existem várias maneiras, tá, de estar se fazendo isso. Cada um tem um estilo, um horário, uma maneira de fazer isso. O que a gente precisa fazer é criar uma rotina de ter esse tempo de estar lendo a palavra de Deus e aprendendo sobre a palavra dele. Quando a gente entra numa situação que eu acabo verificando, e eu passei por isso, tá? Tudo que eu vou falar aqui para vocês são praticamente quase 100% das coisas que ou eu passei, ou a minha esposa, ou a gente teve uma experiência em conjunto, algo nesse sentido. Que é o seguinte, a gente acaba, logo que a gente se converte, a gente fica louco, né? Fica enlouquecido. Eu quero fazer isso, fazer aquilo outro, fazer um monte de coisa, e acaba que a gente não... Tá aparecendo na tela e alguém tá escrevendo alguma coisa. Não sou eu, acho. A gente acaba enlouquecendo logo no início. Ali, né? A gente quer falar para todo mundo de qualquer jeito, a gente enlouquece, e às vezes a gente faz umas coisas meio erradas aí, a gente quer empurrar a Bíblia a goela abaixo nas pessoas, e aí daqui a pouco a gente acaba perdendo essa motivação. A questão da motivação, a motivação, eu não gosto muito dela. Tá?
Eu gosto da palavra disciplina. E meditação é um processo de disciplina. Por que é um processo de disciplina? Quando a gente está motivado, acontece isso. A gente está lá, eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou ler a Bíblia todo dia, mas aí a gente não cria uma rotina, a gente não define essa prática como sendo algo dentro do nosso dia a dia, ou pelo menos a cada 2 dias, ou pelo menos uma vez por semana, e acaba que a gente acaba esmorecendo e a gente não continua esse processo. Mas, quando a gente está focado na palavra de Deus e a gente entende a questão de disciplina, não interessa. Porque a motivação é o seguinte, muitas vezes eu acordo cedo da manhã e eu não queria acordar. Eu não sei, acho que eu já falei para vocês, né? Criei um hábito de acordar às 4h50. Todo dia, às vezes eu acordo um pouquinho antes, assim, do despertador, que nem hoje, acordei um pouquinho antes ali, já dei um bom dia para vocês. Mas eu tive esse hábito. Todo dia, sábado, domingo, feriado, tu tá finzão de acordar nesse horário, quando tu dorme muito tarde, 1h da manhã, 2h da manhã, tu tá finzão de acordar nesse horário? Não, não tô. Nem um pouco. Eu acordo não querendo acordar, mas eu acordo. Eu faço. Por quê? Disciplina. Porque se eu apenas estivesse motivado para fazer isso, não faria. Não estudaria todo dia, não oraria constantemente, não leria a palavra e não faria outras coisas que eu tenho feito se eu não tivesse uma disciplina. Porque o nosso corpo, a nossa alma, quer ficar lá no quentinho. Hoje estava dando aquela chuvinha gostosa, uma maravilha da gente ficar dormindo até mais tarde, mas a gente tem que ter disciplina. E a disciplina é algo que vai nos levar a ter uma constância. Assim como em tudo que a gente faz na vida, como também no nosso relacionamento com Deus. Então a gente tem que forçar o nosso cérebro, o nosso corpo a obedecer o nosso comando. A gente tem que dizer para ele, não, mano, eu vou acordar hoje, eu vou meditar hoje, eu vou estudar hoje, e é hoje. Ah, eu vou fazer amanhã. Amanhã não existe. E o passado já foi, já era. A gente só tem o hoje. Então a gente tem que focar no hoje em tudo que a gente for fazer. Se tiver que abraçar alguém, abrace hoje. Tá meio difícil nessa situação que a gente tá, mas dos teus familiares, né? Beije hoje, fale palavras de amor hoje. Seja uma bênção na vida das pessoas que estão próximas a ti. A gente está passando por essa situação aí um pouco complexa na nossa vida e Deus está trazendo para a gente uma grande oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade da gente entrar para dentro das nossas casas e fazer o evangelho aqui dentro, para as pessoas próximas a gente. Porque a gente passou muito tempo na correria do dia a dia, a gente ia para o trabalho, para a faculdade, para várias outras atividades, para a igreja, para a aula dentro do escopo lá da igreja, nos nossos sábados, que a gente acabou tendo só uma, e às vezes a gente não tinha tanto tempo para fazer outras coisas. Então, já que hoje a gente tem esse tempo disponível, acredito que a grande maioria das pessoas, quem não tem, tempo se faz. Tá bom? Tempo o dia só tem 24 horas, mas organizando dá pra gente aproveitar bem essas 24 horas. Beleza? Então, é o seguinte, aqui na nossa apostila, tá? Eu vou falando, tá? Sempre os tópicos e vou fazendo pequenas explanações e explicações, tá? Eu não gosto muito assim do modelo de ficar lendo a apostila. Eu acho que todo material que a gente recebe em algum treinamento, em algum curso, ele é um material para a gente estar passando o olho ali e para a gente depois, quando está sozinho, dar uma repassada naquilo que a gente aprendeu, que nem eu falei antes. Aquilo que vocês aprenderem na aula, que vocês lerem, ensinem a alguém. Do jeito de vocês, mas eu não falo muito bem, eu não sei o quê. Não dê desculpa, apenas faça. Faça do teu jeito. Deus te quer do teu jeito. Entendeu? Então não precisa a gente ter essa preocupação de que eu não sou bom com as palavras. A gente se comunica com todo mundo. Então fala para alguém, fala para um coleguinha que está do teu lado, né, um irmão, alguém que tu tem um relacionamento, o pai, a mãe. Fala para eles, olha, hoje a gente aprendeu sobre meditação bíblica, olha, meditação bíblica é XYZ, não vou dar spoiler aqui de toda a aula, entendeu? Faça isso, porque aí tu vai estar aprendendo aquilo, confirmando aquilo que tu aprendeu na aula,
ao ensinar as outras pessoas. E algumas coisas que tu vai falar vai dar um estalo na pessoa. Porque a gente não precisa chegar que nem um maluco nas pessoas. Tu precisa aceitar Jesus, porque senão tu vai para o inferno e tal. E se tu não fizer isso, já era para ti. As pessoas não vão se aproximar da gente por causa disso. Eu posso dizer para vocês que eu vi muito isso logo que eu me converti. Eu fiz com muitas poucas pessoas, isso eu acho que eu fiz com 2 pessoas só logo que eu me converti. Eu tive essa... E aí eu comecei a perceber, não, mas eu tenho que falar a linguagem que eles têm hoje. Não ser igual a eles. Tem uma diferença. Não vou ser praticante das coisas que eles estão fazendo hoje. Mas eu vou tentar ter uma linguagem mais confortável para eles. Para que eles possam olhar além dos meus atos, que é o que mais fala, tá? O que mais fala é os atos das pessoas. Então, é o seguinte. Mas, logo que eu me convirto eu consigo melhorar isso? Não. Não consegue. Isso é um processo que nunca acaba. Tá? Para vocês que estão me assistindo e me escutando aí, é um processo que nunca vai acabar, até o dia que a gente for lá para a glória de Jesus. Porque aquele que está em pé, cuide para não cair. Qualquer momento a gente pode cair. Mas vocês podem contar comigo, que eu estou sempre aqui para ajudar vocês se por algum momento vocês tiverem alguma fraqueza ou vocês tiverem alguma dificuldade e vocês se acharem indignos. Vocês não são indignos. Nós não somos indignos de nada. O sangue de Jesus naquela cruz, ele já nos lavou. Depois que a gente entendeu isso e aceitou ele como Jesus Cristo, como nosso Salvador e que a gente tem acesso à vida eterna, então a gente tem que corrigir toda hora a nossa caminhada. E vocês podem contar comigo se vocês tiverem alguma dificuldade com o pastor, com a pastora, com outras pessoas aí da igreja que também tem uma caminhada já de mais tempo. Da minha parte, eu vou sempre olhar para vocês com amor. Sempre foi assim, não. Algumas vezes já olhei com olhares de julgador, de juiz, e eu aprendi a não fazer mais isso. E como é que a gente aprende isso? Meditação bíblica. Constância com a palavra dele. Quando a gente começa a ser amigo dele, eu já falei algumas vezes isso ali no grupo, quando a gente começa a ser amigo dele, a gente começa a entender no mais profundo as coisas que ele tem para mim, que não são as mesmas coisas na maior parte das situações para vocês também. Por isso que eu acho maravilhoso esse relacionamento com ele. Ele fala com a gente na individualidade. E a gente tem que respeitar isso. A gente tem que respeitar que o que ele fala para mim pode ser que seja diferente para vocês. Nos cultos, nas reuniões de oração, naquilo que a gente vê por aí de vídeo, às vezes a gente vai ver uma mesma palavra falada inúmeras vezes por várias pessoas diferentes, que eles vão trazer um conceito um pouco diferente daquela mesma situação. Mas o princípio, ele é o mesmo. Só a maneira de que foi revelado para aquela pessoa é que é diferente. Entenderam? Tranquilo até aí? Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone ali e fala, tá bom? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, que senão vai ficar só eu falando aqui. Se vocês deixar, né, eu vou ficar falando aqui até às 5:30 da tarde. Não, tô brincando. A gente vai tentar respeitar um horário, até para não ser cansativo para vocês, tá? Porque a ideia aqui é que a gente aprenda e o Jason vai estar, essas aulas vão estar gravadas, tá? E depois a gente vai ver como é que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Para vocês não estar faltando aula também, né? Não pode faltar aula. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Não tem problema nenhum. Mas a energia do ao vivo, assim, é um pouco diferente, tá? Tá falando de energia, o que é isso? É o nosso Espírito Santo, meu irmão. É o nosso Espírito Santo, a nossa energia que vibra dentro do nosso coração. Certo? Olha só. Então, é o seguinte, ó. Como que aqui a gente tem os textos bíblicos que vão estar falando sobre isso, tá? Que vão estar falando sobre a meditação bíblica aqui. Eu devia ter salvo isso aqui em PDF, eu deixei mas depois na próxima aula, eu também vou me adequando a respeito disso daqui, tá? E também, assim, ó, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma questão para falar, vocês podem estar me mandando ali no grupo, ali, não tem problema nenhum, tá? Eu quero te criticar, pode criticar no grupo, não tem problema nenhum, tá?
Ah, eu quero te elogiar. Pode elogiar no particular, tá? Tá bom? Não tem problema. Ou se quiser elogiar no público também não tem diferença. Mas se tiver alguma coisa que você acha que a gente precisa melhorar, o tempo da aula, se ficou muito chato eu falando o tempo todo, a gente pode fazer um pouquinho diferente. Eu vou abrir daqui uns minutinhos, depois que eu falar mais um pouquinho sobre essa parte aqui, eu vou abrir aí para vocês falarem alguma coisa aí pra gente, tá? Eu quero ouvir também a voz de vocês, porque a gente está bastante tempo sem se ver. Eu, pelo menos, não tenho ido nos cultos, tá? Por várias situações, tá? Mas a situação mais grave é que eu hoje vivo numa situação de, vamos dizer assim, de risco bem grande, tá? Eu, por decorrência do meu trabalho, eu ainda estou tendo muito contato físico com várias pessoas, indo em algumas empresas, e então, e até algumas pessoas próximas a mim já acabaram pegando esse vírus, então eu estou tendo esse cuidado, até porque eu tenho um filho também de 2 anos de idade ali, que é o Davi, vocês conhecem, então eu estou tentando dar uma cuidada em relação a isso, tá? Então é para proteção de mais dos outros do que nossa mesmo, né? Porque a gente tem visto como é que se comporta aí o vírus e a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão próximas a gente, né? Mais uma demonstração de amor. Apesar que a vontade é imensa de dar um abraço em alguém. Daí o que eu estou fazendo? Eu estou abraçando a minha esposa mais ainda, os meus filhos mais ainda. E pelo menos para a gente aqui, a gente tem feito várias coisas muito legais. A gente tem brincado de muitas coisas com os nossos filhos. Espero que vocês também tenham aproveitado a família de vocês, porque está sendo um momento maravilhoso para a gente melhorar coisas na gente e depois também poder estar transbordando para as outras pessoas. Certo? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? De uma forma de fazer essa meditação bíblica, um método. O Renato, Oi? o Alex tá com, não sei se ele levantou a mão porque ele quer falar ali ou se foi engano. Ah, eu não consegui ver aqui, mas fala, Alex. Só desmutar o microfone. Deixa eu vir aqui no Alex aqui. Para postar a apostila. O Alex, depois que ele mandar em PDF, tá? Eu vou mandar o link para vocês baixarem ali também. Ah, tranquilo, beleza. Tudo certo. Toca a ficha. Ouvimos a voz do Alex. Show de bola. Depois se tiver alguma questão assim, a gente acerta. Mas então é o seguinte, ó. Meditação bíblica, tá? Eu vou contar para vocês um pouquinho de mais ou menos como eu gosto de fazer, tá? Geralmente, tá? A maior parte das vezes eu faço isso no horário do meio-dia, tá? Que é o horário que eu tô sozinho do meu dia. Meio-dia, meio-dia e 15, por aí, é o horário que eu tô mais sozinho e ninguém dificilmente fala comigo, né? Porque tá todo mundo almoçando ou descansando nesse horário. Então eu gosto bastante assim de pegar a palavra de Deus e eu tento contextualizar sempre. Hoje eu já tenho, deixa eu ver, eu tenho uns 10, 11 anos já de conversão, então já tem algumas coisas que eu já, dentro da minha cabeça, eu já coloquei de uma maneira que eu já consigo fazer. Como é que eu vou explicar para vocês? Por exemplo, vamos supor que eu estou numa situação na minha semana que tem alguém que, sei lá, mandou uma mensagem dizendo que tem uma pessoa doente na família, alguma coisa nesse sentido. A gente tem recebido ali no grupo, né, algumas demandas dessa maneira. Então eu tento colocar a minha meditação mais voltada para esse assunto. Aí tem vários textos ali na Bíblia que a gente tem que está falando sobre isso. Então eu tento pegar esses textos. Aí eu abro a minha Bíblia, vamos supor, a minha Bíblia está aqui perto. Espera aí que eu vou pegar aqui, só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui tá ela, ó. Bonitona do Inter aí, para quem é colorado. Então, assim, ó.
Vamos supor, eu vou vir aqui em Isaías 53, por exemplo. Vou vir aqui em Isaías 53, por exemplo. Eu não abri no Isaías, tá? Aqui está em outro. Mas pode ser qualquer palavra. Eu vou vir aqui e eu vou ler essa palavra aqui. Li aquele texto bíblico e aí a gente precisa fazer algo que é fantástico. Fazer perguntas. Como assim fazer perguntas? Aqui, na postinha um pouquinho mais acima, está falando ali mais ou menos o conceito de meditação e de como fazer. Eu acho extremamente importante fazer isso, fazer perguntas. Tá, mas como assim? Fazer perguntas para Deus? Fazer perguntas para quem? Fazer perguntas para Deus, para o Espírito Santo e para ti. Porque quando a gente faz a meditação na palavra de Deus, é para edificar a gente. Para a gente melhorar em relação à nossa conduta, a gente adquirir um aprendizado e a gente poder transbordar isso na vida das pessoas próximas a gente. Quanto mais a gente faz meditação na palavra de Deus, mais a gente consegue praticar aquilo. Ah, mas e se eu não ler nada da palavra de Deus? Se tu não ler nada da palavra de Deus e tu não buscar conhecimento da Bíblia, qualquer coisa que eu te falar, que qualquer pessoa falar, não vai fazer importância nenhuma para ti. Porque tu não sabe se o que a gente está te falando é bíblico ou não é. Então a gente precisa desenvolver essa meditação, a gente precisa desenvolver essa habilidade, é extremamente importante. Porque a ideia de Jesus e da palavra de Deus é que a gente aprenda e distribua esse aprendizado por aí. Não é a gente simplesmente ir no culto, vir nessa aula, aprender, se encher de Deus e ficar dentro da nossa casa sem compartilhar isso com ninguém. Porque as pessoas vão vir diante da gente com uma demanda e a gente precisa, de alguma forma, ajudar elas. Ah, mas eu sei muito pouco. O pouquinho que tu sabe já ajuda. Tu sabe dar um abraço, orar e falar, cara, Jesus é o caminho, eu vou te ajudar aqui, ó, eu meditei nessa palavra hoje aqui, eu vou te falar isso aqui que eu aprendi. E fala pro cara. Agora, se a gente não faz essa meditação, a gente não tem como estar transbordando isso na vida das pessoas. A gente não tem como estar trazendo esse conhecimento para elas. Isso é uma responsabilidade nossa. Nem os anjos têm essa responsabilidade. E a Bíblia fala que a gente vai julgar ainda os anjos. Imagina o tamanho da responsabilidade e o tamanho do amor de Deus com a gente. Ele nos deu a possibilidade de fazer coisas grandiosas. E a gente tem feito, às vezes a gente não faz por N situações. Mas a gente tem que parar de dar desculpa. E a gente tem que fazer. Ok? Então eu pego ali a palavra de Deus e eu vou ler ali um versículo bíblico. Por exemplo, aqui, o Provérbios 8, ele está falando sobre preceitos de sabedoria. E ele vai dizer aqui para mim, ó, que eu tenho que falar um pouco menos e ouvir mais. E aí eu começo a me fazer perguntas. Renato, tu tá falando muito? Deus, eu tô falando muito? E pasme, ele fala com a gente. Fala. Eu acredito que vocês têm esse relacionamento também e ele fala. Muitas vezes ele falou para mim, tá falando demais, tá falando pouco, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Te liga, meu irmão. Vamos lá, tu tem que fazer um pouquinho mais aqui nessa área, tu tem que ajudar mais a tua esposa aqui. Ah, mas isso tudo na meditação bíblica? Tudo na meditação bíblica. Porque quem medita na palavra de Deus sempre vai ter coisas da palavra de Deus para falar. Agora, se não medita, a gente não vai ter esse conteúdo. Vocês entendem isso? Que é que nem quando a gente está fazendo uma faculdade, que nem quando a gente está estudando um determinado assunto. A gente vai lá e cai para dentro do assunto, e a gente estuda e a gente domina aquele assunto. Às vezes a gente no nosso local de trabalho, na nossa casa, alguma coisa que a gente está fazendo, a gente precisa buscar conhecimento para a gente poder entender aquilo que a gente está fazendo e depois a gente colocar em prática. Aí a gente aprendeu, colocou em prática e ensinou. Pilarzinho aquele que eu falei para vocês. Aí fechou a corrente do conhecimento, vamos dizer assim, e aí tu só vai repetindo esse modelo, Eu aprendi, pratiquei e ensinei. Aí fechou todas. Então, leu ali a palavra de Deus, começa a fazer perguntas para Deus. O meu comportamento hoje se enquadra nesse princípio que Deus está falando? Deus falou aqui, ó, eu tenho que ouvir mais e falar menos.
Bah, não se enquadra. E o que eu faço? Eu pego um caderninho, aqui só tem a folha da última chamada, tá? Mas eu pego um caderno, geralmente, às vezes eu coloco no celular, no grupo ali dos anciões, eu coloco de vez em quando ali alguma coisa que Deus falou comigo, tá? Ela está relacionada a alguma coisa que eu meditei. Então eu escrevo tudo aquilo que Deus falou para mim ali. Coisas que eu entendi também, porque tem coisas que ele não vai te falar. Tem coisas que são óbvias. Tu vai ler a palavra de Deus, tu vai refletir, sentir, tu vai ver. Mano, tô fazendo algo que não está de acordo com o que está aqui na palavra. E eu digo um negócio para vocês, tá? Que eu não tenho mais, eu não faço e eu não tenho mais compromisso com o erro. Se eu leio a palavra ou se alguém me fala alguma coisa e eu medito a respeito daquilo ali e eu enxergo que a minha conduta, o que eu estava fazendo está em desacordo com a palavra, eu volto atrás. Ah, tu volta atrás. Eu aprendi isso e isso tem sido valioso na minha vida. Primeiro, na minha vida profissional, eu aprendi isso com o meu pai há bastante tempo atrás. Ele sempre falava isso para mim. Se fez errado, não tem problema dizer que fez errado, só vai lá e conserta. Ele falava mais ou menos assim. Às vezes ele falava um palavrão no meio da história, mas isso era antes dele se converter. Hoje ele não faz mais isso. Hoje é um homem de Deus. E depois eu vi outras pessoas falando a respeito disso. Então não tem compromisso com o erro. Assim como também a gente não pode ter um entendimento que aquilo que eu acho que é certo, as pessoas têm que se comportar ou se daquela maneira. O que a Bíblia fala sobre determinado comportamento, ação? Ah, ele fala isso. Beleza? Ah, mas eu não concordo muito porque eu acho que fulano... Mano, deixa as pessoas serem livres. Entendeu? Quanto mais a gente medita da palavra, mais a gente se torna amigo dele e mais a gente começa a ter uma proximidade com aquilo que ele quer para cada um de nós. Lembre que além da salvação ser individual, tá? As nossas atitudes também são. Apesar que uma atitude individual acaba gerando algo no coletivo, mas elas são atitudes que a gente toma individualmente. Às vezes eu vejo as pessoas me falando assim, ah, mas foi o diabo, foi o ciclano, foi o fulano. Não, meu amigo, não foi. A maioria das coisas o diabo fala muito pouco. O diabo fala muito pouco. Mas aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente ainda não corrigiu, é que fala mais alto. A gente acaba ferindo pessoas, a gente acaba fazendo coisas erradas, mesmo a gente não querendo. E o que a gente tem que fazer? Não compactar com o erro. A gente tem que voltar atrás. Errei, beleza, desculpas, tem que pedir desculpas, tem que pedir perdão para alguém, se foi alguma coisa para uma pessoa, ou foi alguma atitude que tu fez em particular, porque Deus está vendo a gente em todos os momentos, tá? Em todos os lugares e todas as coisas que a gente faz. E ele não tá te olhando como um julgador que, tô te olhando, tu fez errado, te peguei, ciclano. Tu fez determinada coisa errada, agora eu vou te arrebentar. Não, esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus do religioso. O religioso usa esse tipo de artefato, de maneira para acabar tentando controlar as pessoas, tá? Que não é o caso que acontece com a gente aqui, ok? Eu queria liberar aí uns minutinhos para vocês falarem alguma coisa. Eu gostaria de ouvir a voz de vocês. Quem gostaria de falar alguma coisa aí no áudio? Alguém? Vamos lá, vamos participar, vamos ver se vai funcionar também dessa forma, né? A gente tá aprendendo hoje a utilizar essa ferramenta aí. Alguém quer falar? Não? Ou alguém está com dificuldade aí? É só liberar ali o áudio ali e falar. Estão com vergonha? Não, vocês não podem ter vergonha. Ó, sabe o que a Bíblia fala sobre as pessoas que têm vergonha? Que elas não vão entrar no reino dos céus. Fala isso? Fala. Depois no grupo lá eu posto o versículo, mas fala. Mas o que é essa vergonha? Não é... Tem coisas que são da particularidade de cada um, tá? A pessoa realmente é um pouco mais ou menos falante, tá? O que ele está falando ele é o seguinte, ó, é a gente não abrir a boca para falar
do Evangelho de Jesus. Ter essa vergonha aí. A gente não pode ter. Já que vocês não querem falar, eu vou continuar aqui, tá? Aqui um pouquinho de como praticar a meditação bíblica, tá? É um pouquinho daquilo que eu falei, tá? Relembrando. Então, como é que eu faço? Eu tenho essa situação, por exemplo, a fulana tá lá no hospital e tal, e eu vou orar. Então eu faço uma pequena oração introdutória ali, falando com Deus no meu jeito, na minha conversa, tá? Eu sou bem aberto com ele, eu falo coisas que talvez vocês vão dizer assim, o cara fala tudo, ele é meu amigo. Ele é meu amigo e eu falo tudo com ele. Aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu fiz que estava errado, eu conto para ele. Ele já sabe, né? A gente não precisa, mas eu gosto de verbalizar para ele. Falar, Jesus, seguinte, fiz determinada coisa errada. Fui estúpido com uma pessoa. Ou não fui rígido quando eu deveria. Ou eu não disse não para determinada situação e hoje a semente está batendo aí na porta. O fruto está batendo na porta, né? Eu devia ter dito um não, que seria uma semente boa naquela ocasião, né? Às vezes o sim é uma semente boa. Então depende de cada situação. Mas eu faço uma oração bem aberta, falando com ele do meu jeito, e depois eu leio calmamente aquele texto ali que ou alguém me mandou, em algumas vezes acontece, as pessoas me mandam um texto, eu acho legal e eu vou lá e medito em cima dele. E eu escrevo. Escrevo bastante no telefone, eu tenho inúmeras páginas de escritos meus a respeito disso, das meditações, daquilo que Deus fala comigo, daquilo que tem umas coisas ali que são coisas às vezes que eu estou tendo dificuldade, então eu medito e eu escrevo ali, Jesus, eu tenho dificuldade nisso e naquilo outro. Me ajuda, eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo outro. Daqui a pouco, às vezes até pessoas que nem são cristãs falam alguma coisa e aquilo bate em mim e eu, é isso aqui que eu tenho que melhorar. Ou às vezes eu vejo pessoas tendo atitudes que eu não tenho e eu penso, eu tenho que fazer igual aquela pessoa ali. Não igual, né? Porque a gente não é igual, mas eu tenho que tentar copiar aquela habilidade que ele tem ali de não cometer aquele erro que eu estou cometendo. Então, eu faço essa estrutura, eu faço a oração, eu escrevo aquilo que eu li e pensei a respeito. Aí tem uma coisa bem importante que é o seguinte, todo mundo, a gente tem vários conceitos de criação, coisas que os nossos pais nos ensinaram e tem vários hábitos que não são hábitos bons, tá? Já digo para vocês, todo mundo tem hábitos que não são bons, eu tenho, vocês têm, todos têm, só que é o seguinte, uma coisa é a gente ter e outra coisa é a gente resolver. Então eu tento resolver todos os dias esses meus hábitos ruins. Então, quando bate em relação... Tem coisas que é muito práticas, tá? Que Deus... Eu tô lendo aqui, por exemplo, tu tá falando demais nas conversas que tu tá tendo, algo assim. São coisas que a gente pode fazer, é interromper, falar um pouco menos. Por que falar um pouco menos? Porque talvez provavelmente Deus está vendo que eu preciso aprender mais sobre alguma coisa e falar menos. Então, quando a gente fecha a nossa boca, a gente escuta um pouco mais os outros. E aí a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa comparação, olhar para mim e olhar para o que a palavra diz que eu devo ser e tentar aproximar desse centro que é Jesus. Tentar unir essas duas coisas aqui. Entendeu? Por isso que a meditação bíblica ela é extremamente importante para que a gente possa ter esse relacionamento. Depois que mas daí não é só aí, olha só. Vou dizer para vocês como eu faço. Aí eu li ali, meditei, escrevi. Aí o que eu faço? Eu compartilho com alguém. Ou compartilho, claro que tem coisas que são muito íntimas, que eu não faço isso, tá? Mas tu não faz isso por quê? Porque não, cada um tem que cuidar da sua vida. Mas tem coisas que eu compartilho com a minha esposa e tem coisas que eu compartilho com meus irmãos ali no grupo dos anciões e tem coisas que eu compartilho comigo. Eu tenho um grupo que só tem eu. Esse professor é meio maluco. Não, não sou maluco. Eu tenho um grupo que é só eu e aí eu falo comigo mesmo. Eu coloco as coisas para não esquecer ali, inclusive as meditações que são coisas... quando são coisas bem íntimas e bem direcionadas a mim mesmo, eu coloco ali.
se vocês quiserem ter esse hábito, porque o telefone hoje em dia é algo que a gente tem mais na mão. Então ali eu coloco, quando eu tiro foto de alguma coisa, tá tudo ali. Coisas às vezes do meu trabalho, coisas que alguma pessoa me pede, eu coloco ali, porque daí ali eu tô sempre olhando. Então eu vou ali e coloco. E eu tento identificar, se naquela meditação, quais são as ações práticas que eu preciso ter. Esses dias eu estava meditando sobre uma questão de relacionamento que não tinha nada a ver de relacionamento conjugal, né? Era tentar melhorar um relacionamento com uma pessoa aí. E aí me veio aquele estalo assim, ó, tu tem que começar a abrir a porta do carro para tua esposa, tanto para ela entrar quanto para ela sair. Eu nunca fiz isso. Ah, tu nunca fez? Não, nunca fiz. Nunca fui de fazer isso com ela. Mas meditando e entendendo isso, eu vi que eu precisava fazer isso. E qual que era a minha ação prática? Ali tem uma ação prática, entendeu? Era eu fazer isso, ir lá e fazer. Abrir a porta do carro para ela entrar e para ela sair do carro. Então, ela tá me escutando aí, tá? Ela vai dar risada. Aí, eu fui lá e abri a porta do carro de manhã para ela entrar, ela entrou no carro, eu fechei a porta. Quando eu entrei no carro, ela olhou para mim e falou: já tenho, acho que ela falou mais ou menos assim, já tenho corona, agora tu quer acabar com o resto do mundo, então. Tendo essa atitude aí de abrir a porta para mim, o que houve? Eu falei: olha, isso daqui é uma atitude que eu quero ter contigo a partir de agora. Ah, eu vou conseguir fazer todos os dias? Talvez no início eu esqueça às vezes, tá? Porque é mudança de hábito. Li a palavra, fiz uma meditação e Deus mandou mudar o hábito. De novo, o tripé. Li, meditei e entendi que eu preciso mudar e eu tive a ação. Fui lá e fiz. E aí causou nela ali ela ficou bem feliz até, por sinal, né? Eu vi nos olhos dela. Eu conheço bem os olhos da minha esposa. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso, tá? É esse pilar. Tudo aquilo que a gente aprender, que a gente lê, a gente precisa praticar. Inclusive na meditação, porque a meditação é para isso. Às vezes, ela vai te trazer uma meditação que é para te compartilhar uma palavra com alguém. Faça esse compartilhamento. Fale a respeito daquilo que ele pediu. Tem coisas que vai ser no teu íntimo. Por exemplo, um dia eu estava lendo o Salmo, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui, que eu tô com ele. Estava marcado aqui. É o versículo... Deixa eu ver aqui. É o Salmo 94, versículo 8, tá? Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que ergueu as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. E o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, a quem ensina a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. O que ele falou comigo a respeito disso? Olha só, vai fazer exercício. O que tem a ver? Talvez vocês vão dizer, né? O que tem a ver tu fazer exercício com o que está escrito aqui? Mas o que ele falou comigo foi o seguinte, ó. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendestes. E ele me disse, foi uma repreensão. Cuida da tua saúde. Tu tá ficando muito gordinho. Tu tá criando muito peso. Ah, isso daqui é para todo mundo? Não, ele falou para mim. Eu meditei para isso, eu compartilhei com alguém? Não, só tô dando um exemplo para vocês. Por que eu não compartilhei para ninguém? Foi um negócio que ele falou para mim. Então eu comecei a correr todos os dias. Ah, e tu gosta de fazer isso todos os dias? Eu não gosto. Não gosto, é cansativo. Tem dias que eu quero chegar em casa e ficar com a minha família, fazer outras coisas, ler os meus livros. Tem uma coletânea de livros ali que eu tô lendo esse ano. No decorrer das aulas eu vou estar compartilhando com vocês. Tem alguns livros bem legais ali. Eu quero
fazer isso, eu quero pedir uma pizza, eu quero fazer outras coisas. Mas por que eu faço? Porque eu meditei e eu sei o poder que tem quando a gente pratica aquilo que Deus manda a gente fazer. É muito diferente quando a nossa esposa pede algo pra gente, até mesmo o nosso pastor, até mesmo se a gente está no local de trabalho, o nosso chefe. É diferente. Quando Deus pedir um negócio para vocês, vai lá e faz. O negócio é contigo. Então eu estou fazendo. Estou fazendo isso e tenho visto resultados extremamente importantes na minha saúde, principalmente na minha disposição no dia a dia, mas eu não gosto. Mas eu aprendi a adquirir disciplina. Ainda mais quando vem através de uma meditação que ele me deu. Vai lá e faz. Então eu faço. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter esse entendimento e essa prática. A gente entender aquilo que ele está falando para a gente e a gente botar em prática aquilo que ele está pedindo para a gente pôr em prática. Senão, o que acontece? Senão, isso daqui, ó, a Bíblia, ele acaba sendo um livro como qualquer um outro. Entendeu? Vai ser um livro como qualquer um outro. Mas quando a gente pratica aquilo que está escrito aqui, a gente ora e o Espírito Santo vem e nos dá a certeza daquilo, fala ao nosso coração, fala no nosso espírito e a gente toma a atitude, tu vai ter o resultado dessa atitude. E o resultado dessa atitude sempre é bom. Sempre é bom. Você sempre tem que ter esse conceito na cabeça de vocês. O que vem de Deus é sempre bom. Ok? Eu acho que eu já falei demais pro meu tamanho. Eu acho que vocês não querem falar, né? Vocês me deixaram falando aqui quase uma hora, já não dá para ver a carinha de vocês. Espero que vocês não estejam dormindo aí, tá? Eu espero isso. Então aqui, tá? No nosso ensino aqui tá um pouquinho daquilo que eu falei para vocês, tá? Aqui também fala de criar um diário, que é aquilo que eu falei, tá? Que eu uso ali no meu telefone. Bíblias em várias traduções, tá? Eu já fiz isso, tinha várias traduções, eu escolhi uma que eu gosto mais, então eu utilizo mais essa, tá? Mas se tu quiser ter várias Bíblias para ver várias maneiras que aquilo ali está escrito, fica à vontade, né? O meu diário de imitação, eu já falei, dicionário da língua portuguesa, dificilmente eu uso, às vezes eu uso, mas dificilmente eu uso dicionário, tá? E livros de história sobre o mundo, sobre Israel, sobre a Bíblia, atas bíblicos, são coisas que eu não uso muito, tá? Mas a gente tem aqui no nosso texto aqui, porque ele é mais abrangente. Se tu achar interessante também ter esses outros livros de apoio, é bem tranquilo. É interessante entender bem a história, tá? Aqui ele vai ter alguma observação de mais ou menos quanto tempo a gente precisa ter esse tempo com ele, tá? Eu não me ative muito a essa questão, tá? Mas para vocês criarem um hábito, uma disciplina, vocês podem ter isso aqui como exemplo. Vou fazer 10 minutos, 15 minutos. Não, eu vou fazer 1 hora. Ó, vou dar uma dica para vocês. Vocês não vão supor que vocês não façam isso, não tem esse hábito, não meditam. Eu vou começar a meditar hoje, eu vou fazer 1 hora. Não faz 1 hora. Tem que fazer o contrário. Começa com pouco tempo. Lê 3 versículos e tenta extrair o máximo que tu entender daquilo ali e escreve. Mas Deus deu, sei lá, uma frase. Escreve aquela frase. No próximo período que tu determinou, tenta ler 5 minutos a mais. Vai aumentando esses 5 minutos. Porque eu vou te dizer o seguinte, o Espírito Santo vai te convencendo, tu vai tendo resultado daquilo que tu está aprendendo e tu vai querer passar mais tempo fazendo isso. Agora, se simplesmente alguém chegar e dizer para ti, tu tem que meditar 1 hora, tu tem que meditar meia hora, não vai funcionar. Tudo aquilo que é imposto por qualquer outra pessoa que a gente não queira fazer é uma perda de tempo para quem pediu e uma perda de tempo para quem está fazendo, porque a gente não tem constância, a gente não faz. Então, comece com o hábito de pequeno tempo e vai aumentando. Essa é a dica que eu tenho para te dar, foi uma coisa que eu fiz e para mim funcionou. Não, mas eu sou diferente. Graças a Deus. Então, pode começar a fazer 1 hora, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Tá bom? Aqui ele vai falar mais ou menos, tá? Um pouquinho de tudo aquilo ali que eu falei para vocês, identificar o tema principal do texto, que eu li para vocês aqui vários versículos, mas teve um ali que foi o texto-chave que Deus falou comigo
para eu poder ter aquela minha mudança de atitude ali, tá? E isso é bem recorrente, isso acontece bastante comigo. Aqui a gente vai ter algumas coisas. Bem importante esses tópicos aqui, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Pecado a evitar. Ali vai ter inscrição. Pecado a confessar, desenvolver sensibilidade, arrependimento. Pecado a evitar, atitudes para mudar, promessa para crer, gratidão, honra e louvor, exemplos a seguir. É mais ou menos um passo a passo daquilo ali que eu expliquei para vocês, tá? Mas deixa eu falar uma coisa. Quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente é amigo de Jesus, quanto mais a gente tem relacionamento com Ele, quanto mais as coisas da palavra dele começam a fazer sentido na nossa vida, mais longe do pecado a gente fica. Ah, a gente vai ficar imune ao pecado? Não vai ficar. Ah, eu vou ficar imune aos pensamentos ruins? Às vezes, tu consegue melhorar muito isso. Eu estou fazendo várias exercícios da minha mente para quando eu tenho algum pensamento que não vem do Pai. Então eu mudo esse pensamento. É um negócio bem legal. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Vocês vão pirar como é que funciona isso, tá? É uma coisa da nossa mente, tá? É uns gatilhos que a gente tem como fazer essa mudança quando a gente tem um pensamento que não vem do Pai. Mas o seguinte, ó, quando a gente tem esse relacionamento, essa profundidade com Ele, acontece algumas coisas. A primeira delas, tu vai ficar mais forte para resolver os teus pepinos em relação ao pecado e às nossas fraquezas. A gente vai começar a mudar hábitos. A gente muda hábitos tanto de relacionamento quanto hábitos no nosso físico, no nosso intelecto, no nosso aprendizado. A gente começa a ser uma pessoa mais resiliente. O que é uma pessoa mais resiliente? A gente sempre toma pancada, tá? Todos os dias, cada dia, como fala Jesus, já tem o seu mal ali praticado nele. E a gente vai ter que passar todos os dias. Então, se a gente vai ter que passar todos os dias, a gente não sabe o que vai acontecer, eu passei a olhar para todos os dias como sendo o meu último e melhor dia de vida. E como é que a gente faz isso? Vivendo aquele dia adoidado. Não se metendo em coisas que tu não pode resolver, não te meta. Não tente mudar as pessoas. Não tente enfiar a palavra de Deus goela abaixo nas pessoas. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar porque é um processo que é individual. Essa mudança, tudo isso é individual. Pensa que tudo aquilo que tu já mudou e aconteceu na tua vida, não foi alguém que chegou e te disse, muda. E tu, opa, ele falou, agora eu mudei. Não, é um processo. E a gente tem que respeitar o processo. Entende? Quem trabalha na indústria aí sabe. Se para fazer uma peça lá precisa de 10 minutos, não dá para fazer em 3. Porque às vezes tu vai ter um tempo de cura de um material, tu vai ter um tempo específico para fazer alguma coisa. É que nem a gente fazer uma comida também. Né? Por mais que o macarrão seja rápido de fazer, ele tem um tempo. E ele tem um processo. Tu precisa de uma panela, tu vai aquecer uma água, tu vai colocar água ali dentro, tu vai aquecer aquela água, tu vai colocar o sal, tu vai colocar o macarrão ali dentro, ele vai ter um tempo para ficar pronto. Assim é a gente. A gente tem um tempo para ficar pronto. Então, qual que é o processo? O processo é o seguinte: oração com ele, meditação na palavra, escrever aquilo que a gente aprendeu, a gente falar, a gente ter atitude, mudar, né? Se é alguma coisa que é para mudar, e depois falar. Por que vem antes o mudar? Porque aí a gente tem uma prática também diferente. Ah, mas tu sempre vai conseguir fazer aquela prática de maneira correta? Não. Daqui a pouco tu vai errar. Daqui a pouco tu vai fazer errado e as pessoas vão olhar para ti, algumas delas vão dizer, ah, mas tu estava falando tal coisa. Aí tu fala para as pessoas assim, ó, vai cuidar da tua vida. Tem gente que não gosta que eu falo isso. Agora eu tô falando outra coisa. Tô falando assim, ó, vai olhar para tua reta, tá? Porque o que acontece? A gente não vai ser perfeito todos os dias. E a gente gosta de apontar para as pessoas. E quando a gente começa a mudar uma atitude assim, a gente começa a olhar para a gente e não olha mais para o defeito das pessoas, porque nós somos todos iguais. Eu e vocês, a gente erra o tempo todo. A gente é semelhante, a gente não é igual, desculpa. Nós somos semelhantes. Então, tem coisas da nossa cabeça, dos nossos hábitos que são muito parecidos, mas a gente não é igual. Mas tem hábitos e situações que são iguais. Todo mundo vai passar. Todo mundo vai sentir frio, todo mundo vai sentir fome, todo mundo vai pecar
e todo mundo vai receber perdão quando aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Eu acho que eu já falei demais aqui, a gente já está chegando em 1 hora de aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo aqui. Eu espero que eu não tenha falado demais, tenha sido muito chato. Eu não quero trazer isso para vocês, que essa aula seja chata, que seja um peso. Eu quero que vocês tenham vontade de vir aqui na próxima aula, que vocês queiram estar aqui. Se alguém pediu, obrigou vocês a estar na aula, vocês estão fazendo só porque vocês não querem ter ninguém falando para vocês vai na aula, eu já vou dizer para vocês assim, ó, tá liberado, não precisa mais vir na aula, tá? Vem quem quer aprender. E outra coisa, eu preciso muito estar melhorando dia após dia, então, por favor, se falei alguma coisa aqui que talvez vocês achem que eu deveria falar de alguma forma diferente, se for algo da palavra, ok. Agora, se for algo da tua criação, se for algo das tuas experiências, aí a gente vai conversar para ajustar isso, que é um pouquinho diferente. Porque às vezes a gente coloca aquilo que a gente tem e sabe, querendo que todo mundo faça igual, e não funciona assim. Ok? Então eu peço que vocês, se quiserem, me dar algum retorno. Se não derem retorno nenhum, eu vou entender que é basicamente isso que vocês queriam ouvir. E se muita gente vazar das próximas aulas, eu também vou entender que vocês não curtiram muito. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, alguém vai ter que falar, senão eu vou pedir para vocês, pelo menos, abrir o microfone e dar um oi aí, né? Pô, só eu falei até agora. E aí, vamos lá, todo mundo é líder aí. Oi, galera! A aula foi muito legal. Foi top. Várias anotações aqui. Ah, show de bola. Mas alguém quer falar alguma coisa que entendeu? A respeito do que a gente falou até agora, alguma prática, algum testemunho? É a chance agora. Não? Vocês estão muito tímidos, hein? Uma coisa legal de meditar ali a palavra é que muitas vezes tu não precisa também decorar ou saber qual é o versículo, mas só de tu ter alguma coisa. Muitas vezes a gente encontra alguma pessoa na rua, a gente fala uma palavra, ela diz, olha, cara, eu não sei onde tá, mas tá lá. Uhum. Já meditou uma vez, Deus já falou contigo naquela palavra, tu já tem autoridade para usar ela, né? Tem muitas vezes saber em qual capítulo. Eu sou um que eu não gravo capítulo, versículo, livro, mas muitas vezes eu falo a palavra e digo, cara, procura, não sei onde é que tá, mas tá lá. É isso aí. Isso é o que a gente precisa fazer. O tempo de meditação, às vezes, te dá autoridade para te falar, para te lançar a palavra para alguém, mesmo que tu não saiba, não tenha decorado a Bíblia de cabo a rabo, né? Sim. É isso aí, é só uma questão mesmo técnica, né? Procurar onde é que tá o endereço lá. A gente sabe que a gente já foi naquele lugar e a gente já conhece aquela estrada, mas a gente só precisa ter o endereço completo ali, a gente vai lá, pega o celular, hoje em dia a gente tem essa facilidade. Cara, não me lembro o versículo, mas aí tu coloca ali, pesquisar por palavra-chave, ele mais ou menos vai relacionar ali, tu pode até mandar pro cara depois. Mas é exatamente isso. Quem medita sempre tem alguma coisa para falar. Muito interessante. Obrigado, Jace, pela contribuição, Daf. Mais alguém? Ô, Renato, como é que tu liga a tua meditação com a palavra? Como é que tu consegue ligar isso? Boa pergunta. Eu faço tem algumas formas que eu uso, tá? É o seguinte, eu não sei, que nem o Jace falou, eu não sei todos os versículos da Bíblia. Eu sei mais ou menos o que cada livro tá falando, mais ou menos aonde é que tá determinada situação, tá? Às vezes eu pergunto pro meu pai, porque meu pai fala para ele, né? O meu pai mesmo, tá? O seu Roberto, é o nome dele. Às vezes se é algo que eu não consigo encontrar, ou que se eu quero falar com ele, eu pergunto para ele, porque ele é uma Bíblia ambulante. Tu fala para ele um negócio, ele já te diz, o versículo XYZ. Ele é fantástico nisso. Mas o que eu faço? Por exemplo, sei lá, tô falando demais, ou sei lá, tive uma treta com alguém e eu acho que, eu ando falando para as pessoas de maneira muito ríspida. Eu posso pegar o celular ali, pode pegar o celular e colocar aquelas palavras-chave daquela situação que tu tá vivendo.
Por exemplo, desânimo. Eu preciso ler na palavra a respeito disso, meditar sobre desânimo, ando desanimado. Vai ali e coloca. Tem a internet para nos ajudar, tá? Vai ali, quais os versículos bíblicos que falam sobre isso? E ele vai te dar. Aí tu vai pegar esses versículos bíblicos e tu vai lá na Bíblia e tu lê esses versículos, anota esses versículos, tu lê. E aí, nesse processo, o Espírito Santo vai te falar. Tem vezes que alguém vai te falar, que tu vai estar passando numa situação e tu vai ouvir alguém falar um versículo, e tu vai pegar esse versículo e tu vai meditar nele. E aí tu vai colocar ali a situação que tu está passando e o Espírito Santo de Deus vai falar contigo exatamente aquilo que precisa falar contigo. Eu posso ler esse mesmo versículo e ter um entendimento um pouco diferente, porque a minha situação é diferente, nós somos diferentes. Então, basicamente é isso. Pegar a Bíblia. Eu não gosto desse negócio de abrir a Bíblia assim aleatoriamente. Vou abrir a Bíblia aleatoriamente, vou ler um texto e vou meditar pelo aquilo ali. Eu não gosto disso, tá? Mas tem pessoas que gostam de fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não gosto muito dessa metodologia. Geralmente eu faço dessa forma. Com conversa com pessoas também, às vezes estou conversando com algumas pessoas, a pessoa fala alguma coisa e aquilo ali me desperta, ou alguma coisa que alguém falou, que eu li, e eu pego essa pecinha e coloco naquilo que eu estou tendo dificuldade, ou naquilo que eu quero aprender. Não é só naquilo que a gente tem dificuldade, mas é naquilo que a gente também precisa aprender. Então a gente vai lá e pesquisa, tem as facilidades aí das ferramentas para a gente estar aprendendo. Respondi a tua pergunta? Espero que sim. Mais alguém? Mais alguém que fala alguma coisa? Mais alguma pergunta? Testemunho, nada? É isso aí? Então é o seguinte, já que ninguém quer falar nada por enquanto, nós vamos fazer o seguinte, na semana que vem, então, eu vou selecionar 2 pessoas ali, se vocês não colocarem no grupo que quer ser voluntário, tá? Tudo é por voluntariado, então eu espero que vocês sejam voluntários e digam, cara, eu quero fazer a oração de início, e outro fala, eu quero fazer a oração final, para a gente estar exercendo esse desenvolvimento de estar orando todos juntos. Aí eu sei que a maioria de vocês aí tem esse hábito, mas principalmente para os mais jovens, para a criançada e para os adolescentes que estão nos acompanhando ali também, é importante vocês treinar. Mas eu não sou bom para fazer oração, eu me atrapalho. É uma questão de fazer. Começa a fazer, faz, e é na repetição de alguma coisa que a gente fica bom. Porque a oração é falar com ele. Não tem mistério. Fala do teu jeito, fala do jeito que tu achar melhor. Não tem problema nenhum. Ok? Então, a gente tem ali o nosso grupo, tá? Tem aquelas regrinhas lá que a gente já combinou, tá? Só coisas específicas da aula. Se tiver algumas perguntas, podem colocar lá, que eu respondo, não tem problema algum. Ou até outros do grupo podem responder, não tem problema algum, tá bom? É uma construção de conhecimento que a gente faz entre todos nós, não em separado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula... Aí não esqueçam de fazer, tem dupla tarefa, hein, essa semana. É fazer os exercícios da primeira aula para quem não fez e fazer os da segunda aula, tá? Para mim, fazer exercício, fazer as tarefas é extremamente importante, tá? Porque aí é aquela questão que eu falei para vocês. A gente vai aprender de novo, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai estar falando sobre o novo nascimento, cruz e graça. Aula imperdível, assim como todas elas do nosso módulo da nossa apostila aí, das nossas aulas. Ok? Eu vou fazer então uma oração aqui para a gente finalizar a aula. E aí depois o Jason vai fechar aí o link para a gente. Se ninguém mais tem nada para falar, eu vou orar hoje e espero os voluntários ali no grupo, tá? Para fazer a oração da aula que vem. Se vocês acharam que foi ruim esse método, se não conseguiram aproveitar o conteúdo, se achou ruim, eu vou também estar falando com as pessoas que não conseguiram entrar aqui, mas o Jason está gravando essa aula e a gente vai disponibilizar para as pessoas que não puderam vir, tá? Porque o nosso intuito aqui não é
deixar ninguém pelo caminho, é que todos participem, né? Aqueles que querem, é claro. Quem não quiser, não tem problema nenhum. É a vontade de cada um, e se Deus não mexe na vontade das pessoas, quem sou eu para fazer isso? Ok? Vou fazer uma oração aqui então, e aí depois vocês estão liberados aí da aula. Muito obrigado por estarem aqui me assistindo e me ouvindo. Deus tem muita misericórdia da vida de vocês por estar me escutando 1 hora aí, certo? Amado Deus, eu quero ser muito grato a Ti, assim como eu sou todos os dias pelo Teu amor. O Senhor sempre traz algo novo para a gente, o Senhor sempre ensina alguma coisa para a gente, e a gente sempre tem alguma coisa para ensinar para aquelas pessoas que estão próximas a gente. Que a gente possa ter uma semana, Deus, de vitórias, mas que a gente possa ter uma semana de interação contigo. De interação, de interagir, de amizade, de estar contigo em todas as situações. Que a gente possa transbordar para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu hoje aqui, que a gente possa ser teu instrumento como a gente é todos os dias e que a gente possa estar com o coração aberto para aprender, que a gente possa estar com o coração aberto e a mente aberta também para se perdoar e para perdoar outras pessoas, para corrigir os nossos erros e para a gente se sentir amado por Ti. Muito obrigado mesmo, Pai, porque todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu me sinto amado por Ti. Muito obrigado, abençoa os meus irmãos, os meus pastores, e que todo mundo possa ter uma semana maravilhosa na Tua presença, e que a gente, mesmo enfrentando essa distância física, a gente não tenha uma distância emocional, psicológica de Ti. Nunca, jamais. Que sejamos um contigo o tempo todo. Muito obrigado e muito obrigado pela paciência dos meus irmãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, galera. Até mais. Um abração. Valeu, Renato. Bom dia para todos. Valeu, até mais. Tchau. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.